Isso. Conversemos um pouco sobre a lição que nós lemos agora. Vamos refletir sobre a lição que nós fizemos ela nesse instante, mas esta reflexão que nós temos a fazer da lição de hoje também é a orientação da lição. Emmanuel começa dizendo ela assim: e quando estiverdes orando, perdoai-o. Jesus, Marcos 11, 25. Quando estiverdes orando, perdoai. Ora, nós vamos centrar em prece por alguma necessidade ou porque já temos hábito de fazer isso. Mas a prece, ela é significativa e, em muitos casos, providencial para a nossa necessidade. Só que ainda estamos com a dificuldade da compreensão do valor que tem a palavra. Imagine o valor do pensamento, e na prece não se emprega simplesmente palavras. A prece é um recurso divino que está em nós. Quando nos dispomos a orar a Jesus, a gente precisa saber que Ele possa estar presente conosco, juntinho, colado conosco aqui. E se é assim, nós precisamos estar respeitosamente atendendo a Jesus. Um amigo nosso, ele já não está mais aqui na matéria, ele outro dia foi embora para o mundo espiritual, mas ele me disse um dia, conversando com ele, e ele me falou assim: olha, cuidado quando estiveres orando. Primeiro ele perguntou: tu tem mania de orar antes de dormir? Eu digo sim, e ao levantar também. A gente às vezes adquire essas manias, dado os ensinamentos por aqui, a gente vai aprendendo isso. Aí eu falei: sim, tenho. Ele disse: olha, então tenha cuidado quando for orar. Mas por quê? Essa noite eu cheguei, ele falando, essa noite eu cheguei muito cansado, estava muito cansado, ele tinha trabalhado, tinha um dia cheio, chegou muito cansado e deitou. Deitou e daí um pouquinho, recuperou um pouquinho, aí ele lembrou das suas orações, e ele tinha por hábito fazer oração para muita gente que ele sabia que estava necessitando. Aí ele começou a fazer aquela prece dele, mas deitado, simplesmente fechou os olhos e começou a fazer a sua prece. Daí um pouco ele sentiu alguma coisa. Aí ele abriu o olho e olhou para o lado. Ele não abriu o olho, esse olho normal nosso, que não precisa disso. Ele abriu o olho da consciência, da alma. E ele viu ao seu lado um discípulo de Jesus, em forma de sentido, esperando ele completar a sua prece, para levar as suas rogativas a quem de direito no mundo espiritual. Aí ele me disse que nem sentado a partir dali ele ia mais orar. Ele só ia orar agora em posição da oração. Isso não precisa ter um ritual, é questão de consciência, de reconhecimento do que está fazendo. Na prece a gente precisa desses cuidados, sim, mas no nosso dia a dia também temos necessidade de cuidar de nós, ter cuidado conosco mesmo nas nossas atividades, nas nossas atitudes que precisamos ter todo instante em nossas vidas. São perguntas simples que Jesus faz para nós, mas aqui Emmanuel não está nos alertando assim: quando orardes, quando estiverdes orando, perdoai. Quando estiverdes orando, perdoai.
é para dizer que a oração não cabe pensamentos negativos, pensamentos desorganizados, não, de alguma forma negativo. Só o pensamento positivo, o pensamento da harmonia, da paz, da compreensão e do amor, da fraternidade que se precisa ter num momento de oração, quando está usando esse recurso. Jesus, ensinando na sua época, ele falou: olha, era hábito das criaturas naquela época levarem coisas para fazer doação na igreja onde frequentavam, nos templos. Eles depositavam aquilo ali na beira do altar, as oferendas que eles levavam. Jesus orienta assim: quando fordes levar a tua oferenda, mas lembrar, quando você for orar, lembrar que tem alguém que esteja com dificuldade com você, mal satisfeito, você tenha ofendido alguém. Se lembrar disso, deixa a tua oferenda lá, sossegadinha no pé do altar, e vai reconciliar-te com o teu adversário. Vai reconciliar-se com aquele pensamento que você teve naquele momento. Aí sim, fazendo isso, volta, e aí sim, a tua oferenda é grata ao Senhor. Imagine, nós orando agora, em nome de Jesus, pedindo a Deus a paz, a compreensão e a saúde, mas a gente muda o nosso instante de pensamento para outras oportunidades que estamos tendo na vida. Ainda assim, com o coração tranquilo, calmo, e orando a Deus e pedindo para nós, simplesmente para nós. Olha que coisa pouca que nós estamos fazendo. Quando pedimos para nós estamos descuidando do agradecimento, porque nós estamos tendo esse agradecimento. Quando cada um de nós, ou qualquer um de nós, se dispuser a orar, ele já foi intuído para uma ação com Jesus. Então ele já recebe primeiro. Então a preocupação nossa de pedir para nós é um atraso ainda da nossa compreensão. Quando fordes orar, lembrar que alguém te deve, vai lá, reconcilia-te com ele. Mas aí nós vamos perguntar a nós mesmos: mas como eu faço para me reconciliar com os meus adversários do pensamento? Porque não são adversários que a gente troca palavras agressivas uns com os outros, não. Não são aqueles só que estão cometendo enganos e nós não compreendendo e os fazemos de adversário nosso, ou porque eles não concordam com o nosso ponto de vista no nosso momento, no nosso momento da vida, que nós criamos inimizade. Não, nós fazemos isso todo instante em nossas vidas, como estamos pensando. É o pensamento, esse recurso divino que é para nós usarmos, sim, mas sabendo o que está fazendo. Com quem tu andas, saberemos como tu pensas. E quando a gente faz isso, a gente faz, muitas das vezes, preces em palavrórios longos. Nós fazemos isto, às vezes, em discursos, parecem. Nós fazemos a prece de muitas maneiras, nós estamos a ouvir preces e também fazê-la as nossas, em rogativas desnecessárias para nós. As mães, todas as mães são muito coração aberto para os filhos. O amor de mãe, a dona Nilda outro dia comparou aqui com o amor de Cristo. Quando ela falou que o amor de mãe era igual ao amor de Cristo, eu digo, pronto, eu devia ter vindo mulher agora, que eu sabia disso, eu não sabia.
É maravilhoso isso, né? O amor materno é igual ao amor do Cristo. E é mesmo. Os filhos, as mães amam e só simplesmente amam. Nós precisamos orar nessa condição. Orar porque precisamos da oração para nós? Nem tanto. Orar por dever de fazer uma oração na presença de alguém? Também. Será? Só é nós para nossa avaliação. Mas o orar que fala Emmanuel aqui é para que a gente não faça isso sem os cuidados necessários. Examina cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto. Olha o que Emmanuel está dizendo para nós. Eu vou repetir isso aqui. Examina cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição rogativa ao alto. Quando nós estamos orando, nós estamos rogando ao alto. É luz que está vindo para nós, é encontro nosso, do nosso eu. É encontro das nossas vibrações com as vibrações superiores. É valioso isso. Parece até que a gente está fazendo dramas do nosso modo de ser, de rezar ou de orar. Não. Nós estamos simplesmente refletindo sobre a informação de Emmanuel aqui. E ele continua dizendo, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e os quadros circunstanciais do caminho. Está vendo aí? Se faz necessário isso para nós, perante os quadros circunstanciais das nossas experiências. Acalma, quando orar, diz, esquece o seu dia de dificuldade. A hora da prece, a hora da oração, ela é uma hora que tem que ter reservada para nós. Aí então eu só posso rezar depois que eu completar meu dia de trabalho. Não. Nós precisaríamos estar em prece 24 horas por dia. Porque nós ainda estamos vacilando em muito nas nossas oportunidades, nas nossas ações, no nosso fazer, nas nossas atividades do dia a dia. Estamos tendo dificuldades ímpar para resolver problemas simples nossos, do cotidiano do dia. Imagine os compromissos espirituais que nós estamos tendo. Nós viemos a esta terra, perguntamos, para quê? Por que será que eu estou aqui, reencarnado agora, numa época especial da vida humana? Notícia da vida humana nós estamos tendo desde muito tempo, mas as notícias nossas da humanidade presente, ela é agora, a melhor que está acontecendo para nós. Todos nós, sem distinção. Alguém está cometendo engano lá fora, está assim, mesmo assim ainda é diferente para ele do outro tempo que passou. Nós agora, sentados aqui confortavelmente, ouvindo Jesus, se isto for do nosso interesse, se estivermos com Ele, raciocinando junto agora, nós estamos conversando com Jesus. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, ao encontrar Jesus, fizeram-lhe perguntas, questionando. Nós também podemos fazer, não está proibido para que a gente questione com Jesus, não. Senhor, como eu posso fazer isso que eu estou querendo fazer agora? Me diz agora.
Como tu farias o que vai acontecer comigo aqui agora, quando alguém nos desagrada em algum momento, ou quando nós precisamos tomar uma atitude mais séria da nossa vida? Todas as atitudes que tomamos são seríssimas, mas a gente, de vez em quando, a gente fala que tem umas que é mais sério, que tem que ser resolvido naquele instante. A gente precisa fazer isso sim. Senhor, como eu faço agora? Me diz. Assim fez o doutor da lei, que pergunta para Jesus: o que faço para ganhar o reino do céu? Olha os mandamentos, segue-os. Já faço isso desde a juventude, todos nós fazemos isso. Nós estamos aqui com o evangelho quase que decorado de Jesus, né? A gente aprende, por todas as maneiras a gente está aprendendo a rezar, está aprendendo as escrituras, o evangelho de Jesus. Assim, aquele doutor também, desde a mocidade ele sabia. Mas ele ainda pergunta mais a Jesus: não, eu quero saber o que eu faço a mais para ganhar o reino. Aí sim, o que eu faço a mais para ganhar o reino? Nós também agora estamos presentes de Jesus e fazendo as nossas perguntas a Ele. E nós estamos dizendo para Jesus: não, Senhor, eu já conheço o Evangelho, eu estou falando do Evangelho, eu escuto falar, eu conheço. O que eu preciso fazer a mais para ganhar o reino? Aí sim. Jesus simplesmente responde para ele: vai lá, desfaz de tudo que tens. Porque ele estava dizendo que sabia, conhecia as escrituras, era um homem estudado, cuidadoso com isso, sabia muito. E tinha posses também. Todos nós aqui temos posses da nossa vida, não é? Não tem mais escravatura por aqui. Mas vai lá, desfaz de todos os teus bens, dando aos pobres, dando àqueles que não têm compreensão. Desfaz da tua, dá para eles. Não fica com isso dentro, guardado o teu conhecimento, não. Solta ele, para que alguém lá fora possa fazer uso disso. Só que o doutor da lei não teve a compreensão de que Jesus falava, e como só ficou nos bens materiais, ele não conseguiu dizer para Jesus que ia dar os seus bens. Foi embora tristonho. Hoje, meus irmãos, nós estamos aqui pedindo isso a Jesus. O que é a falta? O que eu preciso fazer a mais, Senhor, para ganhar o reino? A resposta de Jesus, em primeira mão, foi assim, quando perguntado qual o maior mandamento: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mandamentos que Jesus diz que estão aí, todas as escrituras, toda a lei e todos os profetas. Pronto. Se já sabemos disso, o que falta mais em nossa vida hoje para que a gente alcance o reino, já que nós já sabemos essas coisas pequenas? O que eu faço, preciso fazer a mais? Ama a teu próximo como a ti mesmo. Mas ainda questionando Jesus, alguém pergunta para ele: mas quem é o meu próximo? Como eu sei quem é meu próximo? Jesus conta uma parábola, uma historinha. Jesus fala que um homem os ladrões pegaram um homem numa estrada, tomaram as coisas e o machucaram bastante, deixaram lá ele bastante machucado. No primeiro momento passou um sacerdote, homem do conhecimento religioso da Bíblia, sabe todas as coisas, orientador nas suas paróquias, no movimento da religião. Um levita, que era um homem de posse, homem de poder e conhecedor de letras, era educado, um homem de conhecimento, também passou. Mas quando esses dois, cada um passou ao longe, com medo que os ladrões estivessem por ali e pegassem ele. Mas um homem que estava à viagem, quem estava viajando,
em vendo aquele homem que estava naquela situação, se cordoeu dele, desceu do seu cavalo, da sua montaria, e foi lá e socorreu, levando ele depois para um abrigo, e ainda deixando aos cuidados de alguém para que cuidasse, prometendo que na volta o compensaria do que faltasse a mais. E aí Jesus devolve a pergunta ao doutor da lei: qual dos três você acha que foi o próximo daquele que estava precisado? Claro, o samaritano. Essa é a palavra do bom samaritano. Agora nós perguntamos aqui, a quem? Qual é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está comigo lá em casa, no meu lar, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus parentes, essas assim. O meu próximo é a Judite, que está mais pertinho de mim aqui do que vocês aí embaixo. Quem é o meu próximo que está mais próximo de mim? É aquele que apresentar a sua necessidade a você. Seja qual for o nível da necessidade que for apresentada para nós, é o nosso próximo. Trabalho a ser feito por nós, agradecendo a bênção do Pai, de Jesus que cuida de nós. Um monte de gente está cuidando de nós. Esse é o primeiro, é o próximo, é aquele que chega com qualquer necessidade à nossa presença, seja qual for. Pode ser da ignorância, pode ser do conhecimento, pode ser e pode ser e pode ser. Seja qual for, é aí que está o nosso próximo momento de atuar com Jesus no auxílio daquele que precisa. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Sem compreensão do que é o amor, como eu posso amar a próximo? Se eu não conheço a mim ainda quem sou, como eu posso me amar então? Eu tenho vaidade, sim, me cuido bem, pode ser, mas esse é o amor que eu preciso conhecer para mim? Quantos são os excessos que cometo ainda na minha ignorância de quem sou? Não é com esse corpo aqui, eu não conheço meu corpo. Eu estou nesse há 83 anos, não conheço ainda. Imagina. Mas cada um de nós já conhece o seu corpo, qual é a sua necessidade, qual é o seu limite. Tem muitas vezes que a gente pensa que sabe, mas quando chega a oportunidade de fazer o reconhecimento disso, esquece. É um que trabalha mais do que precisa, é um que trabalha menos, é aquele que é descuidado com o aprendizado, e são tantas as coisas que nós fazemos para nós, prejuízo do nosso corpo, desse corpo material que eu estou usando aqui agora. Imagine, quando eu for me lembrar que vou precisar de trabalhar para mim, que sou a alma eterna, essa que não acaba. Todos nós somos seres que não vamos acabar. Ser é a alma, matéria não. Mas nenhum de nós vai acabar, vamos continuar vivendo. Quais são os recursos que eu estou levando para o mundo espiritual? Pergunto a mim hoje, que eu tenho aqui agora que me assegure no mundo espiritual? Qual o conhecimento que eu tenho disso? Como é o mundo espiritual? Os livros falam para nós. Nós também sonhamos, de muitas vezes nós estamos sonhando com o mundo espiritual. E alguns de nós assombram-se com o seu sono e consideram pesadelo. Mundo espiritual está lá. Conhecemos para onde vamos, sabemos, temos alguma notícia para onde a gente está indo. Cuidados que eu precisaria ter para que esse corpo esteja saudável ao desencarnar, para que eu possa sair dele no tempo certo,
para que eu possa sair dele com condições melhores, mentais, para pensar, raciocinar o que vou fazer da vida a partir de então. Se o mundo acabasse, se as coisas acabassem, era muito simples. Se nós acabássemos, era simples, mas não acabamos. Somos seres de vida eternas. Quando orardes e quando entrardes em oração, essa é a nossa pergunta de hoje. Quando entrardes em oração, Emmanuel, perdoai. Perdoai a vós mesmos, a nós, os nossos enganos do dia. Vamos fazer isso. Para poder orar a Jesus, eu preciso estar livre, calmo, tranquilo. Hoje é uma noite de sono tranquilo para todos nós. Que as bênçãos do Divino Mestre alcance a cada um de nós com a paz. Que o mundo aí fora receba de nós essa paz. Obrigado.